Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Maria Silva, que nos traz informações sobre o programa, projetos e ações desenvolvidas pela CEMUD aqui em Alagoas. Estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, um marco de lutas e de vitórias contra todos os tipos da violência ainda praticada contra as mulheres, sobretudo em países em desenvolvimento como o nosso. Secretária, é um prazer tê-la aqui no programa. Eu inicio essa entrevista destacando um momento significativo para as mulheres, não é, na luta pelos seus direitos garantidos pelo Estado e desenvolvidos, digamos assim, pela sociedade, porque é uma evolução, não é, desses direitos adquiridos. Agora, nessa mesma proporção, a gente tem verificado a violência contra a mulher. É uma evolução da violência e das mais diversas formas. Eu pergunto à senhora, a minha primeira pergunta é: como a sociedade e o Estado podem combater a violência de uma maneira específica ou não, mas que realmente faça diminuir os índices que nós hoje temos aqui no país? E obrigada. Boa tarde, Gorete. É um prazer estar aqui no dia 8 de março, um momento muito importante para todas nós mulheres, principalmente para as nossas mulheres alagoanas, nordestinas, né? Falar em violência contra a mulher é uma questão assim que ela é secular, né? É uma coisa que não é de hoje. E o que ocorre hoje? Qual é o grande fenômeno hoje? As mulheres, elas estão denunciando mais. Elas estão criando coragem de ver a possibilidade de ir para uma delegacia, de ir para um centro especializado de atendimento à mulher e fazer a denúncia. Coisa que antes a coisa ficava muito em casa. E às vezes as pessoas naturalizavam isso como se fosse, não, o que acontece em casa, fica em casa, não deixa ninguém saber. Como se fosse, né, uma normalidade. Como se fosse uma normalidade. Então, assim, isso vem se tratando de avós, para pais, para filhos, e todo mundo acha isso muito natural. Esquecem que a educação, a gentileza é uma coisa também que é muito bem, que é natural, que precisa ser feita entre famílias, né? Secretária, a violência e a forma discriminatória como as mulheres são tratadas, na maioria dos casos que a gente acompanha, quando denunciada, né, nas delegacias das mulheres, ou mesmo a imprensa ou a comunidade, isso ocorre inicialmente na família. Como combater, né, esse tipo de entendimento equivocado sobre a educação familiar, contextualizando as mulheres? Olha, Gorete, isso é uma coisa que realmente a gente precisa combater em casa e na escola. Né? Um parâmetro é a questão que é educação. Eu acho que a educação ela eleva todos os níveis, todos os patamares que a gente possa ter essa contribuição, porque dependendo da situação, às vezes a gente pega assim, famílias muito pobres que não têm a oportunidade de ter uma educação mais requintada, que não tem essa orientação em casa. Mas a escola ela é universal. Então, nós precisamos preparar as nossas crianças até de uma maneira lúdica sobre a questão da violência. Nós precisamos fazer esse debate para as nossas adolescentes, precisamos fazer esse debate nas universidades, porque isso já passou. Em pleno século XXI, a gente discorrer aqui no debate como violência. Eu queria estar aqui falando sobre mulheres no poder, mulheres na política, né? As mulheres protagonistas, as mulheres no espaço decisório de orçamentos, de financiamentos. Então, era esse o objetivo para nós estarmos aqui conversando hoje. Mas eu acho que nós precisamos, né, ter forças, né? E o governo Paulo Dantas ele teve um olhar diferenciado, porque nós somos o primeiro esquadrão de mulheres, assim que a gente diga, que são 14 mulheres no poder em pastas de decisões, é o Gabinete Civil, é a Secretaria da Mulher, é a Secretaria do Orçamento, a Secretaria de Assistência Social. Então, assim, são muitas secretarias importantes e que você realmente faz parte do debate do orçamento, como é que vai ser, como é que a gente vai trabalhar isso, quais são as principais atuações. Ter uma mulher à frente do orçamento do Estado faz a diferença? Total, é fundamental. Em que aspectos? Né? Porque assim, ela tem um olhar diferenciado, né? Eu digo assim que a mulher ela tem uma sensibilidade a mais e quando ela para escutar outras mulheres, você trabalhar a questão coletiva, de escutar uma outra secretária, de ver qual a situação, nossa, isso aqui realmente está complicado, né? Então você está precisando mais aqui, vamos pensar, vamos repensar.
E você não tem o simplesmente, não podemos, infelizmente. Né? Então, assim, em você ter uma secretária de Estado que ela faz parte do orçamento, que ela faz parte das decisões, é fantástico. Então, assim, a Alagoas tem avançado, a gente estamos estruturando o Plano Estadual das Mulheres, né? Então, assim, o que é esse plano? Esse plano é a gente trabalhar todas as secretarias, não só a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, para a gente poder fazer todo esse recorte e garantir orçamentos para que essa situação, ela se adeque. É como se fosse, vamos pensar assim, uma escola que trabalha as questões das mulheres na transversalidade de todas as matérias ali estudadas. Exato. Né? E a gente precisa trabalhar, é essencial, né, se você trabalhar a transversalidade. Nós passamos o momento de adequação nos primeiros 6 meses, né, para a gente poder entender, para quem estava chegando conseguir entender. Eu já venho de um período de 4 anos do governo anterior, eu, Renata e Poliana, né, e Melina, e chegaram as novas outras secretárias. Então, assim, para você ter esse entendimento, para você conseguir trabalhar toda essa transversalidade, porque a gente só consegue avançar no coletivo, né? Quando você fala da questão da violência, nós temos avançado, nós somos um dos estados que nós trabalhamos a questão da humanização no atendimento à mulher. Nós temos o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que fica ali na Jatiuca, e o que nós fazíamos, né? Nós tem a Patrulha da Maria da Penha, que tem um excelente trabalho, tanto a patrulha daqui de Maceió quanto da de Arapiraca fazem excelentes trabalhos. Nós já fizemos atendimento mais de 2.000 mulheres, né? Elas fazem essa visita quando as mulheres sofrem a violência, depois que passa por todo o processo, e nenhuma dessas mulheres morreu. Né? Então, essa é a diferença de você fazer um trabalho bem. E como é que funciona? Essa mulher, ela chega totalmente desesperada, com muitas dores na alma, né? Assim, dores no corpo, machucadas, ensanguentadas. E se você não tiver um aparato psicológico, um aparato com assistência social para receber essa mulher, ela não vai conseguir falar. Pois é, o Estado tem hoje uma estrutura que é adequada às necessidades das mulheres que têm a coragem de fazer a denúncia. Sim, nós temos o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é na Jatiuca, que a gente faz esse atendimento. O CEAM hoje ele está em frente ao CODE, que fica ali na Mangabeiras, e ali na Avenida Gustavo Paiva, e nós também, depois de 36 anos, nós conseguimos colocar a Delegacia da Mulher funcionando 24 horas. Pois é. Isso é uma grande conquista, grande conquista de todas as mulheres alagoanas, porque assim, o problema acontece no final de semana, o problema acontece no feriadão, né? Então, assim, aonde essas mulheres vão buscar, que a gente chama a segunda do olho roxo, né? Onde essas mulheres vão buscar, onde essas mulheres vão se encorajar para poder fazer isso. Então, elas precisam de ter um apoio psicológico, e a gente garante o apoio psicológico dessa mulher por 6 meses. Estatisticamente, mulheres de que classe social são mais vulneráveis à violência doméstica praticada, na maioria dos casos, por seus companheiros? Gorete, estatisticamente são as mulheres periféricas. Mas isso não quer dizer que a classe social da mulher branca, rica, não tenha problema. A violência doméstica, ela não tem cor e ela não tem se a mulher ela é rica, se ela é pobre. O status financeiro não importa. Às vezes a mulher muito rica, ela tem problemas, assim, a situação emocional que não consegue sair, as ameaças de se você for ficar com os filhos, a violência psicológica, às vezes ela chega a ser mais cruel do que a própria violência física, infelizmente. Eu estou te falando isso com padrões, porque é o que nós escutamos das mulheres. Então, assim, a dependência emocional em muitas delas é grande. Teve uma delas que disse assim, eu não consigo, ele me bateu, mas eu amo, eu não consigo deixá-lo. Então, assim, você precisa realmente de ter um olhar diferenciado. Essa mulher, ela precisa ser atendida ali psicologicamente, porque o que está acontecendo? As mulheres estão ficando depressivas, a questão, a autoestima
vai para baixo. E não é assim, mulherada. A gente precisa se conscientizar da situação, que tem um problema, e a gente precisa procurar ajuda e a gente precisa se fortalecer para poder denunciar. É porque quem ama, ele não maltrata. Pois é. Ele vai cuidar. E às vezes as pessoas, não, porque meu marido... Não, não é meu marido. Precisamos de um companheiro ao lado. Mas não o que bate, o que xinga, o que coloca você lá para baixo. Não é um companheiro que nenhuma mulher mereça. O que soma, não é, secretária? O que apoia, o que participa. Exato. Né? O que divide as tarefas de casa, né? Porque muitas vezes as mulheres estão na linha de frente, trabalhando, sustentando suas casas. E quando a gente vem no final do mês, a gente vai fatiar as contas iguais ou às vezes a mais. E a gente precisa dividir as tarefas domésticas, a gente precisa dividir as tarefas com os filhos, a educação com os filhos, porque passou o tempo, é tudo a mulher, não, só ela pode, só ela que vai fazer, só ela que educa. Não é mais essa fase. As mulheres, vamos abrir um parênteses, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande na condução da família. Sim. Para não se repetir esse tipo de vida, não é? Que a escraviza muitas vezes. Quer dizer, mulher não pode se dar o direito nessa condição de ser machista também, porque existem casos, né? Existe. E às vezes mas numa proporção menor. Numa proporção menor, mas existe. O porquê, né? Quem educa os homens? São as mulheres. Uhum. E aí, às vezes, a gente tem que ter um contexto muito bacana da gente saber preparar os nossos filhos homens, né? Uhum. Como respeitar as mulheres, como dividir as tarefas, é uma coisa básica, não vai cair a mão de nenhuma criança do sexo chegar masculino. Chegar da escola, trazer a sua bolsa, a sua organização, porque a gente precisa preparar cidadãos melhores, menos violentos, né? Às vezes tem aquela coisa, a menina rosa, o menino azul, não, isso não existe. E a gente precisa estar pronto para lidar com toda a diversidade que existe no contexto, né? A questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da religião. Primeiro a gente precisa entender que a gente vive no Estado laico, né? Que são várias religiões e todas são muito bem-vindas. Democraticamente, né? Democraticamente, a gente está como opção. Né? E a gente está assim num país que, graças a Deus, a gente está assim numa situação que a gente precisa olhar para a mulher de uma maneira assim. Precisamos que essa mulher ela tenha toda a liberdade para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga ser respeitada, que ela consiga ter o seu salário igual ao do homem e que essa mulher ela ocupe os espaços de poder, como na política, como na empresa privada, como na questão do judiciário e como em todos os locais. Quando a gente fala mulher, para ela estar onde ela quer, realmente é verdade. Agora, precisa de quê? De tempo, essa mulher ela precisa de se estudar, precisa estar... porque assim, às vezes muitas vezes a gente usa a síndrome da impostora. Ai, será que esse é meu lugar? Será que eu estou aqui? Será que eu vou falar errado? Você se preocupa com os mínimos detalhes, coisas que os homens não precisam. Ninguém o julga, mas a mulher, se ela for para qualquer local, ela tem que estar impecável, ela tem... Isso tem até o olhar das outras mulheres sobre ela, né? Então, assim, eu acho que se a mulher souber do poder que ela tem, da força que ela tem, da fortaleza que ela tem, ela vai conseguir muitas coisas aí avante. E é importante a gente falar que aqui em Alagoas a gente vai fazer o primeiro complexo da mulher. Estamos inaugurando em meados de maio. Então, assim, esse complexo ele vai funcionar 24 horas, né? Ele é ali com toda a estrutura? Com toda a estrutura. São 5 apartamentos que vai ser o estilo de uma casa de passagem, onde a gente vai ter esse olhar humanizado, onde a gente vai estar com essa equipe multidisciplinar, com advogado, assistente social, psicólogos. E essa mulher vai ter uma rede de cuidados com ela, porque a gente precisa assim, priorizar. A minha prioridade enquanto secretária da Mulher e Direitos Humanos é a mulher. A gente precisamos cuidar dessa mulher, mas também precisamos trabalhar os homens. Por que isso? Porque senão ele vai fazer uma nova vítima. Pois é, e a mulher que denuncia tem que ter a garantia do Estado de não se colocar numa condição de vulnerabilidade, de voltar para casa, por exemplo, né? Exato, é necessário. Agora, sim, isso é uma coisa muito do perfil da mulher, porque às vezes ela diz assim, eu não quero sair porque eu tenho os meus filhos. Eu quero voltar para casa dos meus pais. Então, isso é muito fora o íntimo da decisão da mulher. Nós temos vários programas, nós temos um programa com a Avon que ele é muito interessante, que a gente consegue acolher essa mulher de 1 dia até 15 dias, né, num desses hotéis. E aí ela vai ter um acompanhamento jurídico, assistente social,
né? Então, ela e a família, porque qual o momento? Os primeiros dias são terríveis. Que ela não sabe para onde ela vai. Então, ela tendo esse prazo, é o momento de ela se aquietar, ela se entender, procurar o que ela quer, porque muitas vezes é muitas opiniões. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Mas ela precisa ver o que ela quer. É uma situação fora o íntimo. Uma decisão própria da mulher. Uma decisão própria. Então, que isso precisa ser respeitado. Então, assim, as medidas protetivas, a gente está num trabalho aqui em Alagoas, que é com um TJ de Defensoria Pública, que é 48 horas, a Delegacia da Mulher funciona 24 horas, nós temos a equipe do CIAN que estamos disponíveis, nós fizemos a campanha Deixa Ela Quieta, que é a campanha do governo de Alagoas, porque Deixa Ela Quieta foi uma campanha de carnaval contra o assédio. Pois é, né? ia falar sobre essa, muito criativa nesse sentido de porque a gente chamar regionalizou o nosso linguajar. E é uma coisa assim que pega, né? E deixa ela quieta. A importância do olhar do governo para essa mulher. Então, assim. No momento em que existe um carnaval, né? Ele permite, entre aspas, muitos abusos no sentido de importunar a mulher, né? Quando você fala assim, ele permite, porque acha que todo mundo está ali, né? Entre aspas, está todo mundo ali na sua alegria, na sua festividade, todos os excessos, né? E a mulher tem que se preocupar em estar se protegendo, que não era para ser, era para ela estar livre, brincando, se divertindo, sem ter que ter esses olhares, essa preocupação. Quem está chegando, eu tenho que sair com amigas, tenho que sair com um grupo para eu não ser atacada. Infelizmente, essa é a realidade. E essa realidade a gente vai conseguir mudar, sim, sou muito esperançosa quanto isso, com a educação. A educação ela é fundamental, precisa tratar desse assunto, é um assunto delicado. A gente precisa orientar as crianças na escola sobre essa questão dos assédios, porque muitas crianças sofrem assédio em casa, com o vizinho, com pessoas mais próximas, e fica com medo de... A família, né, propriamente. De falar. E às vezes a família fica aquela coisa, não, isso vai ser um escândalo, mas não pode. Quem fez a falha não pensou no que ia acontecer. Você vai criar uma criança com traumas, uma criança que quando tiver adulta, para se relacionar, vai ter problemas seríssimos. A insegurança dessa criança, ela vai se tornar uma mulher insegura, uma mulher dependente, porque isso não foi tratado na raiz. No tempo certo. No tempo correto. Pois bem, secretária Maria Silva, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Maria Silva. Secretária, falemos agora sobre o encontro de mulheres sertanejas, né, uma promoção da UFAL, que a CEMUD também participou. E como foi esse encontro e o que se propôs neste encontro? Esse encontro foi maravilhoso. Esse encontro foi uma parceria da UFAL com a Prefeitura de Delmiro Gouveia e as Marias Bonitas, que é uma ONG, que é uma das diretoras, Ana Moura, e tem um papel fantástico da mulher sertaneja de buscar ponta a ponta. Então, foi uma reunião com todas as mulheres do sertão. Nós fomos fazer um diagnóstico, né? Vamos falar sobre a questão da violência, escutá-las, porque para a gente criar política pública, a gente precisa escutar a mulher. E a mulher sertaneja, ela tem um diferencial, porque tudo é muito longe. Então, a gente pensa em fazer essa escuta qualitativa para a gente poder ter esse diferencial. Mas o sertão, Gorete, ele tem avançado muito, né? Nós temos em Delmiro Gouveia, a Ziane Costa, uma prefeita que tem um olhar bem diferenciado. Nós temos o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que funciona em Delmiro Gouveia e atende as regiões circunvizinhas. Temos também em Carneiros uma Secretaria da Mulher e temos em Senador Rui Palmeira também uma Secretaria da Mulher que tem esse embasamento de você
ter o olhar ali pelo sertão. E amanhã, né, a gente vai ter inauguração lá em Penedo de uma nova Secretaria da Mulher. Isso é o fortalecimento das mulheres nas regiões, para você poder ter esse olhar diferenciado para cada região sua e ter o cuidado das suas mulheres ali do seu município, porque é muita dificuldade. Por exemplo, nós temos as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, que ficam muito longe, às vezes não conseguem ter acesso ao local para poder fazer as políticas públicas as políticas também. Públicas, né? Então, isso é importante para você poder fazer esse diagnóstico, para pensarmos juntos, no conjunto a nível Estado, como que a gente vai conseguir chegar lá na ponta com essa mulher. O ideal, não sei se confere nesse sentido, é que cada município, nas regiões, a delegacia da mulher, ela tivesse uma estrutura, né, bem próxima daquilo que existe aqui na capital. Olha, Gorete, precisa regionalizar, porque a gente não teria a quantidade de pessoas com esse número todo de violência se você fosse colocar 102 delegacias. É impossível. Mas a gente precisaria regionalizar algumas situações. Arapiraca é um grande centro, Palmeira dos Índios é um outro grande centro que você consegue atender situações circunvizinhas, né? Alagoas, aqui em Maceió você tem a secretaria, aliás, você tem a delegacia da mulher que é 24 horas, você tem a central de flagrantes. O que está acontecendo? Nós estamos ampliando todos os espaços e todos os hospitais têm a sala Lilás, do Alto Sertão ao Metropolitano. O que acontece? Essa mulher, se situar com qualquer problema, ela vai ter acesso ao hospital, né? Ela vai ser atendida nessa sala Lilás para a gente poder ter o olhar diferenciado, para não deixar essa mulher chegar machucada, estar numa sala comum com qualquer outra pessoa. Não, ela vai ter lá o seu lugar, onde o policial geralmente está ali, onde você vai começar a fazer a denúncia. Evitar o constrangimento. Evitar o constrangimento. Nós temos todas as CISPs em vários municípios aqui de Alagoas. Então, em todas as CISPs tem uma sala Lilás, né, e a gente precisa fazer... Isso precisa ser muito bem divulgado para que as mulheres sejam prioritariamente assistidas. Secretária, o que dizer dos conteúdos machistas na internet? É algo que parece difícil de combater, mas existem instrumentos, não é, jurídicos. Sim, existe e precisa, o famoso Red Pill, né? Porque hoje virou a internet, ela é importante, é uma grande evolução, mas também tem uns atrasos que são, assim, imperdoáveis, injustificáveis, né? Injustificáveis, eu acho que precisa ter um olhar, né? Porque, assim, hoje a criancinha de 2, 3 anos já está ali na internet, né? E, às vezes, são fatos que as pessoas não procuram pesquisar em outras fontes. E aí você vê um cara fala muito, se coloca como o coach, se coloca como poderoso na fala, tem o tom ali de falar de uma maneira que as pessoas acham que é verdade. Então, assim, a questão do fake news precisamos combater com muita rigidez, com muita rapidez, porque é uma coisa que ela está sendo assim, está atrapalhando muito a sistematização de muitas situações, mas a polícia está aí, a Polícia Civil, a questão da investigação, a questão da inteligência, você consegue detectar algumas situações porque são muito covardes, né? São ataques machistas, misóginos, são ataques pequenos, rasteiros, né? Que exemplos a gente poderia aqui enfatizar do que tem ocorrido mais frequentemente na internet? Olha, recentemente você teve a questão do fake news, de várias situações de estarem falando mal das mulheres e no mais, às vezes, copiando colocar no Instagram vídeos, né, vídeos íntimos e ameaçando essas mulheres, colocar de forma, né, desigual. E eu digo assim, inoportuno. Né? Porque às vezes você monta, tem pessoas que fazem montagem, tem pessoas que às vezes falam sobre você de uma maneira que acaba com o ser. E as mulheres são bem mais vulneráveis, né? a esse crime que praticam contra elas. Né? Totalmente. Totalmente. Se você for ver um percentual, a mulher nesse campo é o mínimo. Os homens, eles, é uma área de tecnologia que eles detêm há muito mais tempo, dominam muito mais tempo, né? E aí fica muito mais fácil para você fazer, para você aprontar e tentar apagar vestígios, né? Então, é muito preocupante e a gente precisa ter muita atenção,
nessa pauta. Essa pauta está muito atual e a gente precisa passar mais informação. É muito importante esse trabalho da gente estar divulgando nas redes, mas você dá informações que realmente realizem, que as pessoas consigam tirar um bom proveito. Você vê essa questão do vício da internet, né? Tem um tema numa novela, acho que é das 8, que é a criança viciada direto à internet. E aquilo é uma realidade, né? Aquilo é realidade. Começa na primeira infância, quando as crianças até 2 anos, os especialistas recomendam não utilizar nenhum aparelho como televisão, enfim, aparelho eletrônico para tirar a atenção da criança. E que até os 5 anos, de 3 até 5 anos, tem que ser algo muito leve e supervisionado, porque não se sabe, né? Exato. Isso é um problema que a gente precisa, o século XXI, ele vai ter que enfrentar isso com muita inteligência. Porque você vê crianças que estão viciadas. O pai e a mãe, às vezes, para acalmar, dá o celular, dá o telefone. Mas não sabe que lá na frente você vai passar por uma batalha muito grande para você poder tirar isso. Porque estão viciando as crianças. Robotizando. Na verdade, né? As crianças não conseguem mais desenhar, correr, brincar. O lúdico, né? não acontece mais. Hoje você está trancado no quarto, né? Ou que os pais não têm acesso. Se você está numa mesa, no jantar, alguma coisa, se tiver 4 pessoas da família numa mesa, as 4 estão com o celular na mão. Isso está nos robotizando. A gente precisa trazer a humanidade de volta para as nossas casas, para as nossas mesas, para as nossas famílias. Pois é, voltando às questões da internet com discurso agressivo e até injustificável em relação às mulheres, a forma de se combater isso também pode ser. Também não, digamos assim, uma prioridade acontecer na família, não é, secretária? Primeiro, eu acho que toda situação acontece primeiro na família, né? Você vem da família, você é preparado para você por uma sociedade. Então, a família, ela precisa estar atenta, a família precisa ter o significado da comunicação violenta, né? Então, a gente precisa ter esses olhares, porque o que você vai entregar para uma sociedade? E o que você quer de uma sociedade para os seus filhos? Então, é isso. Eu acho que a família, a escola são princípios basilares para isso. Não se pode deixar crianças vulneráveis diante de uma programação que não se tem controle, né? Por exemplo, ridicularizar mulheres, né? Colocar sempre, ter acesso a essas informações que geralmente vem acompanhada de fake news. Tem de ter a família tem que ter um olhar crítico sobre essa situação. A família ela tem que ter um olhar crítico e um olhar pedagógico. Dizer assim, olha, isso é errado, isso não pode acontecer. Dessa forma você está maltratando uma outra pessoa, a questão do respeito, a empatia, né? Tornarmos mais tolerantes, né? Isso são valores, né? Mas valores éticos que a gente precisa voltar a ver, e morais. Porque às vezes as pessoas só olham o valor financeiro. E o financeiro um dia acaba. Pois é, e não sobra nada mesmo, não é nada de construtivo, né? A cultura, né? A gente precisa ter uma cultura mais elaborada, a gente precisa ter uma cultura assim, com olhar para a juventude e a gente preparar essa juventude, né, de uma maneira de ouvir músicas melhores, né? Ter acesso à poesia, ter acesso a cinema, ter acesso a outras situações. A cultura. Para você poder elevar teatros, tudo. Então, assim, é necessário. E às vezes a periferia, ela está afastada disso. Então, tem que haver uma intervenção no sentido benéfico. Né? Para dar acesso à classe popular dessas condições de se elevar no pensamento e na maneira de ver a vida, né? Isso é muito importante, Gorete. Nós passamos por um momento nacional que nós tínhamos um presidente da República que era machista, misógino. Então, assim, boa parte da sociedade acompanhou esse patamar. Então, em vez de a gente ter tido evolução, nós tivemos uma tragédia no caminho. Um retrocesso. Um retrocesso enorme. E para a gente recuperar isso vai levar alguns anos. Porque muitas pessoas ainda estão assim, o que aconteceu? Né? Como é que aconteceu? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, essa mulher, ela precisa ser cuidada.
que nesse governo a mulher não foi respeitada, a mulher era tratada como lixo. Tanto que aumentou o número de violências contra a mulher, né? Aumentou porque não se tinha política do governo federal voltada para a mulher. Não existia, entendeu? Não existia. Eu falo porque nós tivemos várias vezes reunidas para tentar ver o que nós buscávamos para trazer para cá e não tinha. Na época de governos anteriores, nós tínhamos um Ministério da Mulher. Né? E agora, há 4 anos atrás, não existia mais o Ministério. Então, a gente não tinha nem pautas para poder fazer as discussões. E o Nordeste, ele foi muito penalizado, mas também foi um gigante, porque todas as secretárias regionais do Nordeste, foi o governo estadual que segurou a onda. Então, assim, conseguimos fazer muitas coisas sem o apoio do governo federal. A sensibilidade política dos governadores de cada estado, né? Então, assim, olha, a gente tem isso, o projeto é esse, vamos em frente. Então, teve esse avanço. Tanto é que hoje, nós tivemos, semana passada, eu tive uma reunião com a ministra, com todo o país, e veio novidades muito boas, vem organismos para todos os municípios, né, do Brasil, e Alagoas vai vir pela frente, vai ser contemplado, é uma parceria fantástica. Semana que vem estou indo a Brasília para uma reunião com relatórios, com troca de relatórios, para a gente poder encaminhar todas as nossas dificuldades, né, e também sugestionar os avanços que tivemos em Alagoas. Perfeito. Secretária, mais uma vez, vamos chamar o nosso intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Agora tem uma questão que a gente... Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Maria Silva. Secretária, falemos agora sobre a política de direitos humanos da Secretaria de Estado da Mulher, a CEMUD, e Direitos Humanos. Bom, sei que quando você fala em direitos humanos é um assunto muito amplo, né? Mas nós tivemos uma reestrutura no governo. Nós estamos com Secretaria da Mulher, tem uma secretária executiva, um secretário executivo, são 4 superintendências, antes nós só tínhamos 3, aumentou 1. Então hoje nós temos a Superintendência da Mulher, a Superintendência de Direitos Humanos, a Superintendência de Pessoas dos Povos Originários e da Igualdade Racial. Então isso é um grande avanço. Quando eu digo assim que a gente precisa combater toda a questão do racismo estrutural, da questão do próprio racismo em si, isso é uma política de governo, né? Isso tem que ser um debate, tem que ser feito nas 27 secretarias, porque a gente precisa trabalhar na transversalidade. Isso já está acontecendo, porque a gente está fazendo planejamento, cada secretaria está fazendo os seus planejamentos, e vai ter um momento que a gente vai encontrar com a intersetorialidade. Então, isso precisa ser pautado. Você precisa pautar a questão do racismo na educação, na questão do sexismo, você precisa ter o debate dos LGBTs, você precisa ter vários debates nessa ponta, dos assentamentos, das mulheres rurais, das mulheres sertanejas, das mulheres ciganas, das mulheres quilombolas, né? Quando eu falo mulheres, porque a questão da mulher, mas a gente faz em todo um contexto Da vida, das pessoas né? periféricas que precisa chegar a política pública na ponta, né? Então, das pessoas que moram nos lugares mais simples, né? Que a gente precisa ter esse olhar com educação, saúde, né? Há um olhar específico sobre as mulheres indígenas?
Olha, as mulheres indígenas, eu sou uma mulher indígena, né? Eu venho dos Funiôs, de Pernambuco. Nunca fui aldeada, né? Venho da família de avós, né? Eu venho de uma terceira geração e é uma honra muito grande você fazer parte desses povos originários. Não é fácil, porque a gente vê atrocidades que aconteceu com os Yanomamis, né? E que hoje o foco foi Roraima, mas se formos adentrar a Amazônia e outros estados, pode ter coisa pior, né? E é onde a gente tem que ter esse diagnóstico. E é muito importante, hoje a Sônia Guajajara é uma amiga pessoal, e hoje ela está no Ministério, então assim, a gente sabe que as políticas públicas, ela tem de avançar. E hoje eu tenho um indígena na Superintendência dos Povos Originários também, então eu digo que são 2 indígenas hoje dentro do estado, né? E o Mainami, ele é um advogado, né? Um homem, foi para Cuba, fez medicina no período, voltou ao Brasil, hoje é advogado, então assim, tem um olhar bem diferenciado, especialista na política indigenista, então assim, tem contribuído bastante. E sexta-feira agora, de sexta e sábado, a gente vai estar em Pariconha, né? Porque justamente a gente trabalhando a intersetorialidade com a CEPLAG, vamos lançar um projeto com os povos indígenas, né? E vai ter um recorte de estágios para povos indígenas. Então a gente está pensando nesse momento, vai ser um momento muito diferenciado, porque eles vão conseguir fazer os seus trabalhos nas escolas, nas suas aldeias. E isso é diferente, porque você está preparando a pessoa, você está convivendo com a sua pessoa, você vai poder discutir a sua cultura ali, e isso é um outro âmbito, é um outro olhar, porque você precisa trabalhar essa questão do reconhecimento desses povos. Isso vem, agora a gente está fazendo isso com os povos indígenas, mas na frente a gente vai fazer com os povos quilombolas, e esses olhares a gente está trabalhando aos poucos, porque a gente não vai conseguir resolver tudo de uma única maneira, mas a gente está pautando essa... Para ir consolidando, né, as políticas. Porque não adianta você vir com tudo de uma vez, que às vezes você não consegue segurar. Então você precisa ter todo esse entendimento, ver a cultura, ver a regionalidade, ver todas essas situações para você poder fazer com que isso vire política pública. Em relação a direitos humanos, e aí eu vou fazer um recorte do racismo, como se compreende um país miscigenado como o nosso, haver espaço para esse tipo de atitude? É uma boa pergunta, né? Porque o nosso país, todo mundo tem sangue negro, todos têm sangue indígenas, e são todos irmãos. É um Estado laico, e a perversidade, né, com a questão do racismo institucional, ele é cruel. Então você vê poucas mulheres na política, mulheres negras, você vê poucas mulheres em cargos, em altos postos de comando de empresas privadas, você vê, é um recorte muito, muito pequeno. Quando você vai ver, chegando numa empresa, essas pessoas ou estão servindo um cafezinho, ou são eles são até porteiros, confundidas, né, por né? quem exerce o preconceito de encontrar, digamos assim, no elevador ou em outra situação, uma pessoa que é negra e relacioná-la a um trabalho, digamos, braçal. Exatamente. A um trabalho braçal. E aí eu acho assim, a gente precisa, eu falo que isso é uma coisa que está muito atrás. Já passou, a gente está numa evolução, estamos em pleno século XXI, as mídias estão aí, então assim, tem muita gente boa, tem muita gente inteligente, tem muita gente capacitado para qualquer cargo que aparecer. Agora, precisamos da oportunidade, precisamos trazer essas pessoas para o centro e não deixar elas nas periferias. Tem pessoas muito boas, atrizes, isso eu digo em todas as profissões. Então, falando em atrizes, e a gente podia fazer aqui um recorte também, né, na dramaturgia da televisão, tem se percebido um reconhecimento de que a sociedade não é só formada por brancos, não. Sim, verdade. E tem se observado isso nos últimos anos, notadamente agora. A Rede Globo, por exemplo, as novelas, praticamente todas as novelas se verifica esse, digamos assim, esse olhar diferenciado. Demorou,
Ainda demorou, viu, para que isso acontecesse. Isso é verdade. Mas está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente precisa... Que isso o nosso exerce uma debate, influência sobre a sociedade. que exerça a influência, que a gente consiga ter esse debate na escola, que a gente consiga ganhar esse debate nas universidades, que a gente consiga ganhar essa pauta na área política, né? Que a gente consiga que tenhamos o respeito das religiões de matriz africanas, porque às vezes as pessoas, por ignorância, exorcizam uma religião que às vezes faz o acolhimento, né? Que ali dentro você também fala sobre Deus. Então a gente precisa entender que o país é laico. Pois é, o país é laico e com relação às cotas, ainda há quem se coloque contrário às cotas por desentendimento, falta de conhecimento, melhor dizendo, secretária. Olha, eu quero acreditar que seja por desconhecimento, né? Mas assim, é que nem eu digo, a gente hoje está debatendo se precisa ou não de cota, realmente é um assunto que é cruel, né? É cruel porque a gente vê, são estudos que tem já analisados. Não reconhecer a realidade. Né? Né? É não reconhecer a realidade e dizer que os alunos de cotas estão dando show nas universidades. Então, você não pode colocar como um parâmetro, não, é reparação sim. A cotas, ela precisa ser, o Brasil ele precisa ter esse contexto e ser atualizado nisso. As cotas eu defendo mais que tudo e a gente precisa dessa reparação com o povo negro. Uma reparação tardia. Histórica, histórica né? E tardia, porque tardia não no sentido de que não valer a pena, mas que demorou muito para se reconhecer. Tem mais ou menos 2 anos que eu fui convidada pela Universidade Federal para fazer o debate de cotas. E estava eu e o governo federal. E a pessoa era um homem negro, né? Um coronel, homem negro. Eu fiz assim, será possível que eu e o senhor, como 2 pessoas negras, a gente tem que estar aqui venho para defender todas as cotas. Eu espero que o senhor esteja aqui fazendo o mesmo, né? E não é fácil, porque para isso você precisa investir. Muita gente acha que é gasto, mas é investimento, porque você tem um povo educado, você tem um povo qualificado, a sociedade só vem para conquistar e ser melhor. Exatamente, porque isso tem discriminação, não é? Porque é outra batalha, né, quando se entra no mercado de trabalho. Sim, a discriminação racial ela é crime, né? Só que a gente precisa, já veio pelo STF, a gente precisa realmente, né, preparar a polícia em si para que ela faça a coisa acontecer. Porque quem não está na tonalidade da nossa melanina não sabe o que é sofrer o racismo. Não sabe o que é sofrer o preconceito. Não sabe onde você chegar realmente, quem é, né? Você já começa a sondar os olhares. Então, por isso que eu digo que isso é uma questão de educação. Precisa ser preparado em casa, é uma situação que você precisa, a família ter a educação ela começa em casa realmente. E a escola ela vai ser primordial para poder fazer essa contribuição. E eu insisto nessa questão da nossa formação, né, da nossa melanina, que não justifica nenhum ato de racismo contra quem quer que seja. É inconcebível, né? É inconcebível você olhar uma pessoa pela sua cor, você olhar a pessoa pelo seu cabelo, você olhar a pessoa pela sua condição social, você medir as pessoas, porque a vida ela é uma roda gigante, né? Hoje você está lá em cima, amanhã você não sabe como pode estar a situação, e é uma questão também de princípios e de valores, porque quem pratica o racismo, quem pratica a discriminação, não tem valor nenhum. Exatamente, simples assim, secretária. Simples, não tem valor. Secretária Maria Silva, infelizmente eu tenho que informá-la que o nosso tempo está a caminho do fim neste programa. Então eu agradeço a sua participação e algumas considerações. Quero agradecer a oportunidade, Gorete, porque quando a gente vem aqui, a gente passa as informações e a gente sabe que o seu trabalho como comunicador, ele é excelente. Obrigada. Como a gente consegue chegar no povão e como a gente consegue passar as nossas informações. E é necessário, é preciso ter mais mulheres negras, mais mulheres indígenas no comando e no poder. É isso. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.